Estamos chegando no Yom Kippur. Ontem tivemos uma aula bem profunda sobre as rezas do Yom Kippur. Quem quiser depois eu mando o link. Sobre as 5 rezas, como refletem na alma da pessoa, no macrocosmos, mundos espirituais. Vale a pena porque aí a gente sabe acompanhar a reza e saber o que sentir durante a reza. Qual é o foco daquele momento. Então hoje eu queria focar um pouquinho em uma reza específica. Geralmente a gente pega o Sidur e dá uma lida, mas vocês vão reconhecer imediatamente quando chegar o Yom Kippur, vocês vão achar essa reza muito fácil, porque nós repetimos ela 10 vezes. São as confissões. Confissão do pecado. A gente fala dos nossos pecados, pecamos nisso, naquilo, e aí encostamos com a mão direita no meio, sobre o peito, representando a confissão. Eu estou falando para você, Deus, de as coisas que eu pequei. Claro que a gente não pecou tudo que está lá. Tem que querer aprontar muito para pecar todos os pecados. Tanto que na confissão tem uma hora que tem 2 pecados por letra do alfabeto. São 22 letras, 44 pecados. Sendo que tem alguns lá que eu tenho certeza que eu não cometi. Mas a gente fala daqui a pouquinho, porque a gente fala de todos eles. Ainda assim tem a obrigação de falar. Interessante isso, que no processo, para a pessoa fazer tchuvá e se arrepender, se aproximar a Deus, ele tem que verbalizar o que ele fez. Não basta você apenas não cometer mais. Claro que é importante, também é uma das fases da tchuvá, mas a pessoa tem que falar, eu fiz isso de errado. E é interessante que quando a gente dá bronca em crianças, porque isso por enquanto por lei ainda é permitido, quando eu dou bronca numa criança na escola, um aluno, o que é muito importante nessa bronca é o fazer ele falar o que ele fez. Eu vi você rasgando o papel do teu amiguinho, então como punição você vai escrever uma cartinha para ele. Eu chamo o menino, mas você sabe por que você vai escrever? Me fala. E ele tem que falar, porque eu rasguei o papel do meu amigo. Porque ele reconhece e porque o verbalizar materializa o pensamento, o sentimento. O nosso pensamento é muito rápido. O tempo todo eu estou pensando nisso, já pensei naquilo. Ele muda. Nosso sentimento também. Hoje eu estou feliz, amanhã eu vou estar mais feliz ainda, Bezerra Hashem. Então, se você deixa o arrependimento ficar só no nível do pensamento, ele não permanece tanto. O verbalizar o pensamento é você concretizar ele nesse mundo. Ele se torna captável, digamos, pelos gravadores, tanto físicos como divinos. Então a pessoa deve falar, eu pequei nisso, naquilo. Para facilitar, os sábios já escreveram um geralzão dos pecados, que aí a pessoa fala, verbaliza. Mas não basta apenas falar, tem que pensar também. Não pode ter só a fala e não o pensamento. Tem que juntar os dois e entender o que ele está falando. Isso também vale para pedir desculpa. Uma pessoa para outra? Claro. Você fala assim, desculpa. Desculpa por quê? Porque às vezes a pessoa fala desculpa da boca para fora, entendeu? Eu acho importante. Eu acho importante. Mas a desculpa da boca para fora ou a desculpa que a pessoa sabe que ela estava falando? Só a palavra desculpa é muito vazia, inclusive principalmente para brasileiro. O brasileiro fala desculpa por absolutamente tudo. O tempo todo desculpa, então não tem sentido nenhum. Quando você fala, olha, desculpa que eu te magoei, então você está colocando a tua intenção, o teu pensamento e o teu sentimento naquilo. Eu estou relatando o que eu fiz, não é só, desculpa. Na verdade não, Desculpa por WhatsApp. Desculpa a todos que por acaso eu teria feito alguma coisa. Desculpa se você se sentiu ofendido. Olha, o que eu mando é assim, a todos aqueles que eu ofendi esse ano, que possam pensar bem, porque eu ofendi para não precisar ofender vocês de novo no ano que vem. Por favor, não me façam passar por isso de novo. Desculpas. Não me façam essas coisas. Pensem porque eu ofendi. Né? É a mamãe que diz isso no nome de Quando você pede desculpas e você sente que a pessoa não desculpou e falou, não desculpa. Mas eu acho que você fica bem, porque você pediu desculpa para quem perdoou. Então, existe uma regra muito interessante. O Yom Kippur, ele não perdoa pecados que uma pessoa pecou com outra. Então, se eu magoei alguém, não adianta vir Yom Kippur, Deus não vai me perdoar. Então eu tenho que pedir desculpa.
E a pessoa deve aceitar. Se ele não aceita, eu tenho que pedir 3 vezes desculpa. E fazer o máximo, perdoa. Se ele ainda assim, depois da terceira vez, ele não aceitou, aí é problema dele. Eu fiz a minha parte. Mas os sábios, eles faziam um esforço ainda maior para continuar indo até o outro aceitar. Mas sabe o que é legal? Que tanto em pedido de perdão como elogio, o sentido é o mesmo. Chega para alguém e fala, eu viro para minha esposa, uau, você tá muito bonita. É legal. Mas olha, eu gostei do teu vestido, como você combinou ele. E com esse brinco, é mais sincero. Uma criança, também você, não pode chegar e elogiar o desenho dele. Que desenho lindo! Para criança, sabe quanto vale o teu elogio? 0. Por quê? Porque pode ser que você nem viu o desenho dele. Não, olha essa casinha colorida, que legal, e como você fez a árvore nessa cor, você está olhando, está observando aqui. Então elogio e perdão é o mesmo sentido. Eu te empurrei, te prejudiquei, né? Desculpa aí. Não. Olha, eu sei que eu te fiz mal, me perdoa por favor. É muito mais sincero e é o que a gente faz no Yom Kippur. E na verdade, aí passa Yom Kippur, você tem aquela sensação que você tem mais um ano. Então a pessoa infelizmente não aproveitou o Yom Kippur. Tem uma balada que acontece todo pós Yom Kippur. Eu já recebi convite quando era adolescente. Falei o cara saiu limpo! Saiu limpo! Não, a pessoa que entende o que é Yom Kippur, por isso que assistiu o Shiurim sobre Yom Kippur, para entender o que está acontecendo. Pessoa que sabe o que é Yom Kippur, ele sabe que você está entrando para se limpar e você se compromete. Uma pessoa que peca, ele pede perdão para Deus, pensando em amanhã à noite vou pecar de novo, não valeu nada. Uma das fases do perdão, da tchuvá, é a pessoa pensar, interiorizar e se comprometer a nunca mais errar naquilo. Senão não vale nada. Não tem valor nenhum. Não, eu fiz tchuvá, eu me comprometi a não pecar mais e pequei de novo. Minha tchuvá valeu ou não valeu? Valeu! Porque no momento eu estava comprometido. Sou um ser humano, eu sou falho, eu vou errar de novo. Pode ser, espero que chegue um dia que eu não erre mais naquilo. Mas, pelo menos naquele momento, você tem que se esforçar em falar, não vou pecar de novo. Isso é a confissão dos pecados. Uma vez um senhor de 90 anos entrou numa igreja e chegou para o padre, olha, eu fui casado há 70 anos, fui fiel, sempre. Minha esposa faleceu e agora tem um monte de moças querendo sair comigo, um cara de dinheiro, tem moças querendo sair comigo. E é muito interessante, cada dia eu estou conhecendo uma nova moça. Aí o padre faz a cabeça, que vergonha. Há quanto tempo que foi a tua última confissão? O cara falou, não, eu nunca confessei. Como não? Padre, eu sou judeu, eu não faço confissão. Entendi, então por que você está me contando isso? Eu estou contando para todo mundo. Mesma linha, tinha uma vez um alemão, um idoso alemão, que ele foi se confessar com o padre. Ele falou, olha, eu fiz uma coisa terrível durante a Segunda Guerra. Eu escondi um judeu, isso já era 10 anos depois do final da guerra, eu escondi um judeu no meu porão, salvei a vida dele, mas sabe, judeu. Aí o padre falou, não, você fez uma coisa correta, mesmo que o governo não permitia, você salvou uma vida. Então, padre, aqui não acaba por aí. Eu não tenho amor nenhum por judeus, então eu falei para ele que eu ia cobrar 50 marcos por dia. Ele vai ter que me pagar para eu salvar a vida dele. O padre fala, realmente não é o ideal, mas você salvou a vida dele e você estava correndo perigo também, os nazistas podiam te matar. Então tá, você cobrou. Ufa, o homem agradeceu, padre, o senhor me deixou muito mais leve. Agora me diz uma coisa, eu posso já falar para ele que a guerra acabou? Confissão dos pecados, al-Chet, é o que a gente vai falar 10 vezes. Por isso que eu escolhi justo falar sobre isso, porque é algo que vai ser muito recorrente. O que é curioso, diferente, é a alegria que a gente vai confessar os pecados. Quando a gente confessa, como se esperaria? Eu pequei, eu roubei, eu menti, etc.
No entanto, não é assim que a gente faz. Ai, 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 com alegria. Por que com alegria? Então, primeiro eu trazer um Dvar Torá do Rabbeinu Ezra, não veio hoje, mas a palavra dele está aqui. Uma vez ele falou por que é no plural. Achamos, nós pecamos, nós fizemos, porque nós. Então Ezra falou, porque é eu e Deus. Deus me colocou naquela situação, Deus estava comigo. É nós dois, eu estou pedindo perdão por nós dois, porque Deus me colocou numa situação de pecado. Podia não ter me colocado, certo? Então tá bom, eu não resisti, mas ele estava comigo. E uma outra explicação, porque era o plural, é porque mesmo que eu não tenha pecado naquilo, eu estou confessando por outra pessoa que porventura não tenha vindo à sinagoga confessar. Então por isso que até os grandes tzadikim, que com certeza não roubaram, não mataram, não fizeram nada, também confessavam, porque é pelos outros. Inclusive, uma vez um Hassid foi para o Rebbe, acho, quarto ou quinto Rebbe, não me recordo agora. Ele foi com um pecado, ele cometia um pecado muito grave. E aí o Rebbe mostrou o braço dele cheio de manchas. Eu quero que você saiba que essas dores que eu tenho aqui são pelo teu pecado. Porque um tzadik, ele tem como absorver aquilo, ele sente o que o povo está causando. A confissão, então, por que ela é feita com alegria? Se conta que uma vez o Baal Shem Tov, ele passou numa cidade, e naquela cidade os judeus locais estavam furiosos com o Hazan, com quem lidera a reza. E não é porque ele demorava muito. Falaram, é o seguinte, chega na hora do Al-Khed, da confissão, ele começa a cantar com alegria, sabe o momento que a gente quer chorar e implorar para Deus por perdão, e ele está lá cantando. Acho que eu já contei essa história aqui. E aí o Baal Shem Tov foi falar com o Hazan, o que acontece que você está cantando? O Hazan respondeu, tinha um rei, e o rei tinha ministros, tinha servos, tinha cozinheiros, todo mundo serve o rei e conhece a importância do rei. E o rei também tem o quê? O faxineiro. E o faxineiro, ele varria o palácio cantando. E ele limpava as folhas caídas no jardim com alegria, vibrando. Uma vez perguntaram para esse faxineiro, por que você está tão alegre? Você está no meio da sujeira, da lama? Ele falou, porque eu sei de quem é o palácio que eu estou limpando. É do rei. Quando a gente canta, cada um de nós é um palácio. Cada um de nós é um templo de Deus. Por isso somos todos sagrados. Todo ser humano é sagrado. Então, quando ele confessa os pecados, quer dizer, ele está colocando para fora, ele está consertando, ele tem que fazer isso com alegria. Por quê? Porque ele está limpando o palácio de Deus. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa kavaná, quando a gente confessa os pecados. É com alegria e com a certeza de que Hashem vai perdoar. Depois, nós batemos no peito em cada pecado que mencionamos. Tem algumas explicações para isso. Uma é que consta na Torá que quando alguém deve ser punido, alguém foi pego pecando, quem tinha que punir a pessoa eram os testemunhos. Eles eram os primeiros a punir. Então, se a pessoa merecia ser apedrejada, quem empurrava ele do segundo andar eram as testemunhas. Se eles não podiam, aí chamavam outras pessoas. Por quê? Porque Yad Edim, a mão dos Edim, dos testemunhos, são primeiros. Então, na hora que eu estou confessando o pecado, quem é o maior testemunho do meu pecado? Eu mesmo. Então eu pego a minha mão, que eu sou o testemunho, e vou punir o pecador. Não pode bater forte. É apenas encostar para trazer esse sentimento. Tem uma outra explicação que é tá batendo na porta. Knock, knock. Tá batendo, abre o coração. Não é apenas falar os pecados, é sentir o que eu fiz e recuperar e limpar a barra. Então eu estou de certa forma em cada pecado fazendo. Lembrem-se, temos 3 mundos, 3 vestimentas da alma. Quem lembra quais eram? Do Tânia? Não faz tanto tempo assim, 3 meses, 4 meses só. Pensamento, fala e ação. Pensamento, eu já pensei no meu pecado. Fala, eu estou falando. Ação, não estou pecando de novo, mas eu estou trazendo para o mundo físico algo que represente o pecado, algo para limpar. Então eu estou totalmente envolvido em pedir o perdão. Então, quando vamos recitar as confissões, eu me costumo curvar um pouquinho a cabeça para demonstrar humildade perante Deus. Vamos confessar, de verdade, ler na tradução, ler a explicação do que é
cada pecado, e que Hashem possa nos perdoar e garantir um Shana Tová, o Metukah. O Moshe fez uma pergunta muito importante que eu vou repetir. Será que se a pessoa, o que ele faz se ele pecou algo que não está na lista? Sim. Com duas coisas. Uma, realmente, se a pessoa lembra de um pecado específico, um pontual, ele deve mencionar. Não em voz alta. Ele fala, pequei nisso. Sim, com certeza. Mas também, sim, ele fala para Deus, ele fala na reza. Isso com certeza. Mas também, se você ler na lista dos 44 pecados, é muito difícil ter um pecado fora daquilo ali. Tem todos os pecados e não pecados da Torá. Peraí, a Torá tem 365 pecados. Ou mitzvot lotassem, mitzvot proibitivas. A gente não fala todas elas, porque, peraí, eu não combino Yom Kippur, não é isso? Mas ele fala, se a pessoa pecou com a maledicência, já aborda muita coisa. A pessoa pecou com falsidade, também aborda muita coisa. Mas também, depois a gente tem os pecados que são puníveis por tal pena de morte, pecados que devem ser oferecido tal sacrifício, pecados em mitzvot ativas e passivas. Então ele acaba mencionando de certa forma tudo. Mas de novo, se ele lembra qual pecado ele cometeu, ele deve mencionar sim.